Se você tiver uma empresa de comunicação visual, se você for vender por metro quadrado, Tá morto. não tem esse cliente, você vai morrer de fome. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui direto da Expo Print, a maior das Américas, com mais um episódio do Print Live. E trazendo aqui uma mesa... Meu, pessoal aqui, eu vou falar pra você, ficou pequeno pra mim agora, viu? Marcelão, meu grande amigo Marcelo da MBM, muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento muito interessante, a maior feira de impressão da América Latina. Topzera, vamos pra cima. Isso aí. Luiz Silveira da Esquadra, prazer, Luiz, muito bem-vindo, meu amigo. Thiago, eu que agradeço, uma honra estar aqui com todos vocês. Valeu. E meu amigo Ricardo Pida Durst, valeu, Rick, por ter vindo aqui. Obrigado, um prazer poder estar falando sobre tecnologia nessa feira tão importante que acontece a cada 4 anos, né? Então a gente tem muita coisa legal para falar. Vai ser muito bom. E agora nós estamos num tema que pouco eu gosto, né? A revolução da comunicação visual. Nascidos aí no meio desse... E por culpa de um desses caras é esse aqui, ó, que eu tô nesse mercado. Me Não vai contratou... entregar a minha idade, hein? Não vai entregar a minha idade. Foi logo ali ele me contratou, eu tinha acabado de tirar a carta, só pra vocês entenderem o tempo. Mas estamos aí nessa jornada já há 25 anos de mercado, com a impressão Sim. há 20 anos. Então, muito bom, acabei de entregar, Rick, foi mal. Pessoal, como que vocês estão vendo aí? Bom, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, pô. Fala um pouquinho aí de cada um. Olha, eu me chamo Marcelo, eu sou da MBM Comunicação Visual, muito bom mesmo, pode vir para cima que nós vamos para cima, gostamos de coisa boa. Estamos no mercado há 31 anos e a gente entrega cada vez mais atrás de tecnologia, indo buscar no mundo inteiro o que tem de novo, importante levar. Nosso mercado, nosso forte é ambientação, sinalização e comunicação visual. Então a gente trabalha muito com franquias que tem a marca, a gente faz o luminoso, caixa, e a gente entrega o que tem de melhor no mercado de comunicação visual. Sempre atrás, o Rick é um que a gente que sempre está com ele, em várias feiras pelo mundo aí, onde tem tecnologia, coisa nova, nós vamos atrás, vamos buscar. É isso aí. É isso aí. Bem-vindo, Marcelão. Muito obrigado. Sou Luizinho, da Esquadra Embalagens. Eu posso dizer que é a primeira indústria especializada em produzir embalagem de papel para delivery de comida no Brasil. Caramba, É disruptivo eu falar dessa maneira porque, puxa, mas isso é muito comum. Sempre existiu embalagem de papel há muito tempo. Sim, eu posso dizer um pouco o fast food tradicional, tipo essas marcas, McDonald's, KFC, mas há 9 anos o que eu pude perceber é que no Brasil não tinha algo específico para delivery de comida. Então eu tive uma dor muito grande como cliente, eu falei, por que não empreender em algo que, de repente, eu senti na própria pele. Bacana. Então, foi com essa dor de cliente que eu falei, eu vou empreender, e a gente acabou entrando num momento que foi, eu posso dizer, pegamos aquela carona no rabo do foguete dos aplicativos de comida, que foi a entrada da Rappi, do iFood, da Uber Eats, da Glovo, agora 2 chinesas. Então, depois teve a pandemia, então um mercado que sempre crescente, e a gente acabou, assim, no bom sentido, pegando uma carona para atender o quê? Restaurantes de médio e alto padrão, que as gráficas, não sei se eu estou certo, mas elas não davam a devida atenção. Entendi. Então a gente se especializou e acabou entrando num segmento bem legal. É o nicho do nicho, né? É o nicho do O nicho. nicho sempre Nicho do escala. nicho. Exatamente. Cara E aí, Rick? certo na hora certa. O que você quer que eu fale? Quem é você? Onde vive? O que Vamos lá. come? Não, o que é bem interessante, eu me sinto muito à vontade, na verdade, em falar sobre comunicação visual, impressão, porque eu tive a sorte de conviver com os dois mundos, né? Exato. Como você já mesmo falou, eu tive trabalhando na empresa da minha família por muitos anos, uma empresa de impressão,
Então eu tive a possibilidade de estar do outro lado do balcão, Exato. né? Então trabalhei, consegui, naquela época a gente trabalhava muito com comunicação visual, em geral, mas com um ênfase muito forte nos envelopamentos de veículos, né? Sim. E depois eu tive a possibilidade de passar do outro lado do balcão. Foi muito interessante essa mudança, porque inicialmente, como vendedor da primeira multinacional que eu trabalhei nessa área, eu não tinha muita autonomia para fazer coisas que eu gostaria de fazer, né? Porque, na verdade, eu entendia, na verdade, a dor do cliente final. O que para ele era importante. Você tinha a visão do usuário, né? Isso é Então, muito assim, legal. aquilo que eu podia fazer para conseguir adequar a tecnologia e ajudar o cara no ponto de venda, no trabalho dele, eu fazia. Mas isso mudou muito quando eu tive a oportunidade de assumir a operação na Durst no Brasil. Sim. Aí eu pude começar realmente a operação da minha maneira e fazer com que a empresa ela trabalhasse para o cliente. Existe uma coisa que eu costumo dizer muito. Nós precisamos entender que o meu cliente de máquina, na verdade, ele é o meu sócio trabalhando para o cliente final dele. É isso Então, aí. se eu não conseguir fazer com que a máquina dele funcione bem, a um preço competitivo, que eu tenha peça local, que eu consiga resolver o problema dele de imediato, eu tenho que entender que eu estou fazendo tudo isso porque ele está consumindo a minha tinta, está colocando o talento dele e vendendo o produto para o cliente final. Então, se eu não cuidar bem dele, ele é meu sócio. A gente está junto nessa parada. Eu não estou vendendo uma máquina de impressão. A gente tem que entender que a gente está vendendo uma solução de impressão. O cara compra o equipamento para que ele tenha a vida dele solucionada, tranquilo. Ele possa fazer o que ele tem de melhor. O que ele sabe fazer de melhor? Ele sabe vender, ele sabe transformar arquivos em artes maravilhosas, sabe fazer aplicações, solucionar problemas dos clientes. Esse cliente não tem que estar preocupado se a máquina quebra ou não. Ele tem que apenas colocar o talento dele ali. Então, ao assumir a operação da Durst, eu consegui transformar coisas, fazer com que a operação trabalhasse para o cliente, né? Por exemplo, nós somos a primeira empresa do mundo que tem um laboratório de recuperação de cabeça de impressão longe da fábrica. Tá? E por que isso é tão importante? Se você perguntar para o Marcelo, o que você tem mais medo hoje de acontecer na sua máquina? Ah, com certeza a máquina parar porque entupiu cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Sim, é exatamente isso, é o motor da máquina, é o motor. né? Então, qual era a minha ideia? Eu não quero que esse cara fique com a máquina parada porque ele não tem dinheiro para comprar a cabeça de impressão. Ou porque eu não tenho a cabeça de impressão. Não, então, assim, eu criei um sistema onde eu faço com que o cliente se preocupe em produzir. Fantástico. Essa é a ideia, entendeu? Que ele seja produtivo, que ele seja eficiente. Então, só para fechar toda essa linha de raciocínio, tudo aquilo que eu sofri como cliente, eu resolvi facilitar a vida. Trouxe como solução. E é possível, gente. É possível. Fantástico. É possível você ter um relacionamento justo para fazer a roda girar. Então, eu acho que é isso. E nesse processo todo que nós passamos, né, como convertedores, como hoje fornecedor, a evolução da impressão, seja ela têxtil, sublimática, sinalização, né, UV, isso evoluiu muito. Como vocês têm sentido isso na visão de fornecedor, na visão de convertedores? Como que isso tem refletido nos negócios e no mercado nacional? Olha, cada dia que passa tem evolução. E a gente trabalha mais ou menos como o Ricardo falou. O meu pensamento nunca foi dinheiro, sempre foi em levar a solução e entregar o melhor para o meu cliente. Então, eu vou no meu cliente hoje e vou entender o que ele precisa, como ele precisa. E como a nossa empresa, a gente chegou a um nível que a gente consegue fazer. Eu faço até uma brincadeira que é barba, cabelo e bigode, mas o que é isso? Eu faço a visita, eu converso com o cliente, ele me mostra o que ele precisa revolucionar no espaço dele, eu levo para ele a criação e levo também para ele as peças que ele precisa. E quem fala para mim o que ele precisa, mais incrível que pareça, é ele mesmo. E eu consigo hoje, aprendi a conversar com ele e entender, é isso que ele quer. Aí com o que eu conheço, olha, mas você quer aquilo, você quer aceso, você quer com luz, com LED. Então a gente tem muitas soluções. Além da impressão, soluções com iluminação, com fosco, com brilhante, de tudo um pouco. Faz o negócio acontecer, né, Faz Marcelão? acontecer. Então faz o cliente feliz. Aí o cara fala, nossa, legal. E o que acontece? Ele tem que vender. Sim. Não adianta ficar, ficou isso, ficou aquilo.
Ele está vendendo? O cara quer vender. Ele está me chamando não é porque eu sou legal, porque ele quer vender. Então a gente tem que levar uma solução que ele venda no ponto de venda, na sinalização, na fábrica. Por exemplo, a gente faz indústria. A indústria a gente leva o lado de segurança para sinalização industrial dentro de uma fábrica e que lá você não está vendo só bonito, você está vendo segurança. Porque o funcionário não pode se machucar. Então tem que ter sinalização. Ela tem que ser eficiente, Tem né? que ser eficiente, um negócio eficiente. Boa, boa, boa. E nesse mercado de embalagem, Luizinho, como é que é essa revolução aí? Tiago, ajudou bastante porque, como você falou anteriormente, o nicho do nicho. É um mercado muito sensível. Então, se você parar para olhar, é o único instrumento que o restaurante ele tem para levar a marca dele, para levar uma experiência na casa do cliente. Se você comparar com um salão, por exemplo. Então, você está ali, um cliente do salão, ele tem a louça, ele tem um ambiente, ele tem o maître, ele tem um restaurante que, em conjunto, vai entregar tudo aquilo que a gente espera, que é uma experiência, tá implícita, uma experiência legal. Quando você fala o delivery, você não tem nada disso. Então, faça-se uma analogia. A embalagem, ela é aquela louça do restaurante. Bacana. Não tem muito intermediário para fazer com que aquele cliente final, nós como usuários de delivery, você não pode errar. Então, a evolução da impressão, ela consegue fazer com que, na ponta final, um dos objetivos maiores seja atendido, que é aquela experiência. Então, o cliente que recebe em casa, nós mesmos, claro, a comida, obrigatoriamente, ela tem que ser boa. Sim. Agora, o que vai fazer você voltar a repetir, a pedir daquele restaurante que você, por exemplo, sempre foi muito bem atendido quando você estava lá? Então, é a única ferramenta. E aí, se você comparar lá atrás, 10 anos atrás, aquelas embalagens, por exemplo, de craft sem pressão, tudo bem, uma embalagem que cumpria os fins. Aquela flexográfica, que era só carimbeira. Mas e a experiência? Então, hoje, é quase que 100% dos casos. Legal. O próprio consumidor, quando ele recebe um delivery em casa, ele posta nas redes sociais e ele fala: dá até dó de abrir, parece um presente. E outra, tem muito cliente que guarda as embalagens. Mas é de papel, não pode lavar. Ele vai lá, lava e guarda, porque ele fala: isso aqui é tão bonitinho. Então, se você conseguir levar essa comunicação visual através da impressão, vai ajudar muito. E os outros cuidados que você tem que ter. Ele falou de segurança, né? Então, você conectando tudo isso, Nós tivemos essa experiência lá na China, né, Marcelo? Chegava umas embalagens do delivery, eu falava: caraca, não é possível que isso aqui é para jogar fora. Aí, muito bem, top, né? Muito top. bonito, muito. Tratado, gramatura, o material muito doido. Ô, Rick, na parte das tintas, da pigmenta, isso também evoluiu muito, mudou muito, né? Sim, é uma coisa bem interessante da gente abordar. Você perguntou sobre a evolução, na verdade, né, desse Sim. segmento nosso. A gente tem que entender que é o seguinte: o mercado não consegue evoluir todos os anos. Então a gente tem platôs de tecnologia. Uhum. É o que eu tenho falado bastante dessa feira, que ela acontece a cada 4 anos. Qual que é a grande vantagem da Expo Print? Você tem coisas novas para falar. Tá? Exato. Então, vamos pensar, o UV. O UV, quando foi lançado, a gente tinha muitas limitações. Diversas limitações, né? E que ao longo do tempo, essas limitações elas foram caindo por terra. Tá? Evoluiu então, demais. a gente falava, as primeiras máquinas UV, você não tinha o branco. Falar em branco, por exemplo, até pouco tempo atrás, era um sinônimo de dor de cabeça. As cabeças entupiam.
né? Era Se o cara não problema. imprimisse todos os dias. Então você vai evoluindo pigmentação, você vai evoluindo como a máquina lida com esses problemas, né? Hoje você tem, no caso das nossas máquinas, a gente tem recirculação do sistema inteiro, você não tem a decantação das partículas mais pesadas que acabam entupindo a cabeça de impressão. Outra coisa importante de evolução, a cabeça de impressão, por exemplo, como eu falei antes, que era um grande problema, né? Hoje, praticamente, ela deixou de ser um item, uma peça de desgaste em algumas máquinas, se tornou uma peça mesmo. Hoje, em algumas máquinas, você consegue trabalhar com a máquina e saber que você não precisa se preocupar em trocar cabeças depois de tantos métodos imprimindo. Isso também é resultado de uma evolução, tá? Mas na parte de tintas, por exemplo, a parte de embalagem, igual ele falou agora, nós temos uma empresa, a Durst tem uma empresa, junto com a KBA, que a gente faz máquinas corrugadas para o mercado de embalagem. Até há 2 anos atrás eu não tinha a tinta base d'água branca. Hoje eu já tenho. Olha aí, entendeu? mais uma evolução. Então não é né? só isso. Você tem tintas, por exemplo, como o mercado dele, ele sabe bastante disso, que você tem que ter compliance com relação ao alimento. Sim. Você tem que ter uma tinta de baixa migração, compatíveis com o alimento, e aí você tem que ter um monte de certificados. Tá? Então, só que essas evoluções, elas não acontecem sempre. De tempos em tempos a gente vai tendo evolução. A gente sempre tinha um dilema de ter uma máquina rápida ou ter uma máquina com qualidade. Verdade. Isso Sempre já não foi uma acontece luta no mais. nosso segmento. Hoje você consegue ter uma máquina rápida com qualidade. Tá É ligado. óbvio que isso você vai precisar investir mais, porque está ligado diretamente à cabeça de impressão. Mas você vai colocando mais cabeças de impressão. As cabeças de impressão estão ficando cada vez mais rápidas em termos de disparo. Nem sempre é só colocar mais cabeças, às vezes é uma cabeça de impressão que dispara mais rápido. Então o mercado tem evoluído muito, entendeu? Só que isso não acontece sempre. Então, a cada 4 anos, como é a frequência da feira, a gente tem coisas novas para mostrar. E hoje nós temos. Sempre tinha um cuidado, mas assim, nós estamos na época do solvente pesado, né? Sim. Aquela coisa. Hoje você vê o gamut de tintas aí muito diferente, muito mais. A questão ecológica tá pegando. Até desculpa falar sobre esse assunto rapidinho, o Brasil está muito atrasado nisso, né? A pandemia, ela fez um retrocesso no mercado brasileiro incrível. Se vocês pararem para pensar, antes da pandemia, a gente estava quase livre do solvente. Quase livre. Gente, na boa, o solvente ele é proibido na maioria dos países do mundo. Ele é venenoso, ele é Sim. perigoso. Né? E, infelizmente, a pandemia fez com que as empresas brasileiras perdessem capacidade de investimento. Sim. Tá? Então, imagina que o dólar estava 3,40 antes da pandemia, chegou a 7 depois da pandemia. Só que nós fazemos negócio em reais. Então, uma máquina que eu poderia comprar antes por $500 mil, eu não consigo mais, eu tenho que comprar mais de 200. Então, assim, a pandemia trouxe um retrocesso tecnológico muito grande para a gente. Deu uma atrasada. E, infelizmente, a volta de alguns players usando solvente na tentativa de sobreviver. Sim. Né? Comprando máquinas baratas e vendendo barato. Mas é um retrocesso, infelizmente, de tecnologia e ecológico. Ao mesmo tempo que a gente evolui tanto, mas aí o posicionamento que o mercado impôs, né? A situação econômica, na verdade, do país, acaba tendo esse retrocesso. Poxa, a gente mudando um pouquinho o tom aqui para um assunto assim que eu adoro, que é a parte de personalização de ambientes, arquitetura comercial, né? Residencial, acho que a gente tem grandes players hoje que nicharam, que estão em alta, e com a capacidade dos equipamentos, eu vejo hoje, eu lembro a primeira vez que a gente visitou até uma das fábricas, a primeira vez que a gente viu as impressões UV em relevo, pro decorativo, era um espetáculo. E hoje, essa personalização, Marcelo vem do ambiente aí corporativo, né? Entrega muito, nós lá também atuamos mais nessa frente de franquia e corporativo. Ô Luiz, você tem lá a parte de comunicação visual, hoje só migrou mais embalagem? É embalagens. Então, por exemplo, quando você fala de ambientes, eu gosto de contrapor um pouquinho, porque como eu falei inicialmente, é muito sensível a embalagem, geralmente são para comida embalagem pequena. Então, ela não permite que você erre, ela não permite imperfeições. Então, é um contraponto no visual, posso dizer um pouquinho mais longe, porque você enxerga, é bacana, todo mundo, ele chama atenção. Só que quando você pega na mão,
é onde você consegue ver, você vê como o detalhe, o acabamento, a impressão. Então, é um tomador de decisão grande. Sim. Então, você ter esse contraponto do não talvez só o do ambiente. Aqui você consegue pegar. Então, faz com que o tomador de decisão ele olhe os detalhes, que às vezes até, vamos falar um ambiente público que você está passando e de repente você olha lá aquela comunicação. Sim. Às vezes você não repara um detalhe. E aqui a gente não pode errar. Ela é mais então a gente macro, também, né? e Nossa. também tem que tomar os mesmos cuidados e tem que ter evolução. Certo. Eu acredito que as coisas vão andando junto. Por exemplo, um ambiente bem sinalizado, bem explorado, bonito, a embalagem muito boa também. Só o ambiente dá fome. É o conjunto. É um conjunto. Você entra naquele ambiente, dá fome, dá vontade de comer. Aí você vai comprar, vai vir com uma embalagem top, melhor ainda. Aí junta tudo aquilo. Aí quando você estiver na sua casa, você vai comprar um delivery e vai vir de novo com aquela experiência que você teve no PDV. Você, nossa, eu tenho isso com meus filhos, eu tenho 2 filhos, e a gente vai no restaurante e agora a gente pede delivery daquele restaurante. Porque em casa... A experiência agradou. A experiência agradou muito. E então aquela lá, e a embalagem vem desse jeito que o Luizinho falou. Vem com aquela qualidade e tal. Então você tem na sua memória o ambiente que está sinalizado, que tem aquela ambientação, e a embalagem trazendo também aquele momento que você estava lá no restaurante. Eu tenho visto que nós temos passado agora um momento na comunicação visual como um todo, que é a nova comunicação visual. Né? Eu vejo, por exemplo, começamos uma frente de painéis de LED, digital signage está muito forte. A gente já teve outras ondas no Brasil, mas isso diminuiu. E agora eu vejo já painéis de LED com impressão no fundo. Olha como já começa, é sempre a interseção, né, das coisas. Sim. E aí, vocês têm observado essa integração do estático com o digital? Como vocês estão vendo essa necessidade? A indústria, e como que ela está vendo isso? Tem linkado algo para esse tipo de atividade, através, seja de software, seja... Vamos lá. Existia, na verdade, um receio muito grande com a chegada do digital, o quanto isso poderia impactar no mercado de impressão. Tá? Estou falando de publicidade, Exato. e propaganda, não estou falando de consumo de material digital, livros, essas coisas que realmente é muito impactado. Mas a gente se questionava muito. Será que a tecnologia de LED, esse custo mais competitivo vai acabar com a impressão? E a gente entendeu que não. Não. Tá? Não acabou, e eu entendo que são complementares. Tá? Eu acho que a impressão está sendo muito mais criativa depois da chegada da tecnologia do LED. Né? Só imprimir não é o suficiente. Precisa se destacar. Eu costumo dizer uma coisa, até meus clientes, a maioria fazem display. O que é o cliente comprar um display? É o quanto ele está pagando para colocar o produto dele no ponto de venda e ser visto. Com Okay? evidência, exato. Então imagina que você faz um display normal. Ele vai servir para acomodar o seu produto no ponto de venda. Mas para que serve aquele investimento? Para que as pessoas te vejam. Sim. Então vamos tentar sair um pouquinho dessa linha muito prática, dizer que o display é para colocar a marca e guardar o produto. Não. Vamos entender que o display é o quanto o consumidor final paga para chamar a atenção do cliente dele no ponto de venda. E aí não é só ver, não é só enxergar, é chamar a atenção. Exato. Então você tem um display comum que vai fazer o papel dele. Aí do lado você tem um display super criativo. Você pode ter hoje lenticular no ponto de venda. A gente hoje, no nosso stand, a gente mostrou lenticular sem precisar da lente do lenticular, apenas com efeito de impressão. Caramba, olha. Na feira a gente está mostrando flúor. Era um desafio fazer isso. Imagina você ir numa loja de brinquedos, você olhar e você ver o Superman, daqui a pouco você anda, o Batman, na mesma impressão. A criança vai voltar, vai olhar, vai brincar, interagir. Então, quanto tempo o cliente final olhou para a marca? Ele olhou 1 minuto. Tudo remete à exposição de 40 marca, segundos. Né? Se fosse um display normal, talvez ele passaria e não notaria aquilo. Então, assim, na verdade, o que é mais caro? Se você está investindo mais em algo criativo, com qualidade e inovação,
e você está chamando mais a atenção do cliente, se você considerar tempo de exposição de marca, posso garantir para você que o display bem feito, a comunicação visual bem feita e criativa, por mais que custe mais caro, vai atingir mais a atenção do cliente final do que um display simples, tá? Você tem Fluor, a gente está mostrando Fluor aqui, alto relevo, igual você falou. Sim. Né? Então isso é muito legal. E aí eu faço um contraponto para a decoração do ambiente que você perguntou inicialmente. Quando você vai e personaliza um ambiente, ok, isso é maravilhoso. Quando você leva o display e uma experiência para o ponto de venda, é como se você Muda o estivesse jogo. personalizando o ponto de venda do seu cliente com a sua marca, da sua maneira. E hoje a gente tem muita ferramenta para fazer isso. Então você consegue sim hoje ter uma impressão criativa sem depender do LED digital para isso. O LED digital ele vai servir para outras coisas. Complementar. Né? Ele vai servir para ter informação rotativa, que precisa Exato. no ponto de venda, isso e aquilo. Mas uma bela impressão criativa vai ser E insubstituível. eu vejo essa conexão da mesma forma que eu vi o caminho quando o offset veio digital. Nossa, vai acabar. Não. Une. Né? Então, eu já tenho visto grandes players usando o físico com uma testeira digital. Isso para mim foi Porque fundamental. O pessoal falou para mim, e agora? Vocês vão acabar, porque o cara vai por tudo digital e tal. Não. Pelo contrário. Inclusive, eu tenho clientes que têm pesquisas e comprovam isso. O que acontece? Se colocar tudo digital, perde venda. Por quê? Porque o cliente tem o costume de olhar aquele negócio. Se eu olhar de novo, olhou uma vez, na segunda vez que ele olhar já é outra coisa, talvez ele, vou deixar isso para amanhã. Vou deixar para amanhã. E é uma experiência igual ele tem na casa tudo. dele, assistindo televisão. Ele tem que ser complementar, tem que ser diferente. É. Senão acaba tendo uma experiência que ele tem na casa dele. Fica em casa vendo TV. Então, você está no PDV, pode ter o digital, chamando algumas coisas, mudando, mas tem que ter o fixo, com aquela imagem do produto, vem me pegar que eu tô aqui pronto. Nós tínhamos numa rede que a gente sempre atendeu, menu board, tinha tudo, e o maior decisor na hora da compra era um display em L na frente do caixa, porque o cara chegava e ficava não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. É muito louco isso, como define a compra, né? Como define a jornada ali na hora. Nós criamos um display super top de alumínio, a caixa dele é de alumínio, com 2 folhas de acrílico que eu faço impressão digital, um filme backlight, que é um negócio que eu só mando o refil, ele troca. Então ele troca o refil, então ele tem o digital, porque tem algumas coisas que são digital, mas ele tem essa impressão que só troca o refil, e é a impressão digital. E nesse universo, Anda junto. com todas essas tecnologias andando junto, todos isso, como que vocês veem o desafio de precificação? Sabe, de projetos complexos, porque nós temos um contraponto do investimento num equipamento robusto, que me dê qualidade, que me dê garantia de produção. Como vocês veem isso como aliado, né, na sinalização, na instalação? Como que isso tem funcionado? Olha, eu sinto assim, que você acaba tendo que precisar de ter o cliente que valoriza isso. Por exemplo, Ricardo sabe muito bem disso. Se você tiver uma empresa de comunicação visual e você vai vender por metro quadrado, Tá morto. não tem esse cliente, você vai morrer de fome. Então você tem que vender o conjunto completo, entregar todo o conteúdo para ele. Aí ele não está muito preocupado só com preço, porque ele fala, eu tenho todas as soluções aqui, então está me entregando tudo, então tem um custo para isso. E hoje um custo menor do que se contratar uma agência é caríssimo. Se você tem tudo na sua empresa, a produção, a criação, a especificação do material diferenciado, Sim. como o Ricardo falou, um holográfico, alguma coisa, isso aí muda todo o jogo. Isso vira diferencial também. Vira um né, diferencial. de negociar. Negociar. Você fala, estou entregando tudo que é de novo, coisa que o cara nunca nem viu. Bacana. Então você leva o novo sai na frente e a pessoa paga por aquilo. Acho que é isso. Isso aí. Você adaptando para o mundo das embalagens do delivery. Quando você entrega segurança não é só o alimento não vazou. É a segurança da contaminação. Não foi violado, não foi contaminado. Exatamente. Quando você entrega a experiência que o cliente deseja receber nessa comida em casa.
o branding que a marca ela quer, ela leva na realidade uma comunicação. É a embalagem que ela vai ter que saber, ela vai ter que entender como comunicar o que ela quer passar para o cliente que costumava ir para o restaurante e de repente vai pedir no delivery. Quando você consegue atender num nível de excelência, ele vai pagar. Então você vai falar, pô, quanto que esse preço ele vale por tudo isso? O que ocorre? Não adianta você querer vender, vou imprimir ele bonitinho. O produto vai funcionar? Ele vai chegar seguro? Vai dar tudo certinho. Então, se o cliente final ele for satisfeito, ele se sentir satisfeito e o problema dele for resolvido, ele paga. Agora, se você pecar em um desses, se você vender barato, vai sair caro para ele. Então, tem muito fator, que fazer o que ele falou agora. Você tem que fazer essa junção para que ele sinta esse valor e ele pague satisfeito e volte a comprar. Paga feliz. Porque o delivery é recorrência. Você, dependendo da semana que você enfrentar, você vai pedir delivery. Tem família que pede delivery 2, 3 vezes na semana. Sim. Então, o que vai fazer você repetir? É recorrência. Vendeu uma vez, a experiência foi ruim, você não vai comprar nunca mais. Reflete. E nós temos que traduzir tudo isso em comunicação do nosso produto, do nosso posicionamento e de tudo aquilo que tange os nossos negócios. Então, todo esse time aqui trouxe para vocês alguns assuntos e já caminhando para o nosso encerramento, porque passa muito rápido, queria agradecer em nome da APS, da Expoprint, a presença de vocês aqui. A gente sabe o corre que é na feira, né? Mas vocês dedicarem esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando experiência, é muito bom. Então, nosso muito obrigado a cada um de vocês por essa preciosidade de informação aqui para a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, a oportunidade de estar aqui, os meus colegas também. Aprendendo um pouco também no mercado de embalagem. E eu de vocês. E obrigado por essa oportunidade e obrigado, Thiago. Valeu. Rick. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a todos os amigos aqui na mesa, convidar todos a vir conhecer o stand da Durst, equipamento top, muito legal. Vamos para cima. Obrigado. Olá. Depois eu te pago. Ganhou o jabá. Vamos lá, né? Tiago, estou muito feliz. Primeira vez que eu participo com vocês. Obrigado, querido. Os colegas. Foi uma honra. E a feira tá muito boa. Tô desde as 13. Incrível, né? Eu não parei um minuto. Coisa tá boa. muito boa. A honra é nossa de ter vocês Pode aqui. Vir. Pessoal, esse foi mais um episódio do Print Live, diretamente da Expoprint, a maior das Américas. Thiago Ferrarese aqui. Obrigado. Até a próxima. Valeu.